Fala pessoal, tudo bem? Professor João Gabriel na área, para nós falarmos de um tema muito importante, um tema muito contemporâneo, o que é interseccionalidade. Nós vamos tentar pegar aqui alguns autores, na verdade, autoras que trabalham sobre a questão, tentar definir quais são as principais características e, claro, entrar aqui em alguns assuntos mais exemplares, assim, alguns exemplos. Antes de nós iniciarmos aqui uma definição, né, uma teoria a respeito do tema, eu gostaria só de deixar claro com vocês que a interseccionalidade é pensado como categoria analítica e, antes de qualquer coisa, um recurso metodológico para analisar determinadas questões. Então, na verdade, igual o conceito trabalho, as categorias cultura, a interseccionalidade está vinculado a um aspecto mais teórico-metodológico e diz muito sobre a teoria do qual ela faz parte, ok? Primeira questão, assim, teoricamente, é que a interseccionalidade está relacionada à forma como acontece na nossa sociedade da sobreposição ou a intersecção de determinadas identidades sociais, sempre relacionadas às categorias de dominação, ok? Ao mesmo tempo de opressão. E isso está relacionado sempre, dominação ou opressão, à discriminação. Então são três aí patamares de opressão, discriminação e dominação para estar relacionados à categoria de interseccionalidade. Vamos fazer um simples exercício aqui, matemático, claro. O que é a interseção na matemática? Lembra aquela teoria dos conjuntos? Onde você tem círculos, esses círculos têm uma parte que intersecciona com outra, entra em contato. É justamente isto. Como assim? Nas teorias de gênero e nas teorias raciais, há um destaque muito importante para uma filósofa norte-americana, inclusive advogada também, chamada Kimberly Crenshaw. Crenshaw elaborou esse conceito de interseção, de teorias interseccionais ou de intergênero, para trabalhar a ideia de que a categoria mulher e a categoria raça, se elas forem analisadas de maneira separadas, elas se tornam muito genéricas. E essa generalidade, principalmente da categoria mulher e essa noção de universalidade, pode inclusive não fazer uma boa análise, ou melhor, uma análise tão aprofundada das relações de dominação, de discriminação e de opressão. O que Crenshaw queria dizer com isso? Não era simplesmente criar uma espécie aí de divisão nos movimentos feministas, não é bem isso. A noção é que as categorias gênero, quando pensadas apenas de um modo muito genérico, como por exemplo, as mulheres, ela é muito, mas muito genérica, a ponto de não conseguir entender as diversas identidades sociais e as diferenças internas que as mulheres carregam. Então, o que a interseccionalidade vai propor, junto ao movimento feminista negro, é justamente a possibilidade de compreender como é possível analisar as categorias mulheres a partir das suas identidades específicas, sempre relacionando em três outras categorias. Toda vez que a categoria mulher for pensada, ela deve ser pensada também dentro da questão de raça, além da questão de gênero, além das questões de classe social. Então toda vez que essas categorias, né, genéricas forem analisadas, elas devem ser analisadas em conjunto, numa relação de interseccionalidade. Foi assim que a Kimberly Crenshaw desenvolveu o que é a interseccionalidade. E eu trouxe aqui para nós uma citação para a gente ilustrar claramente o que é e de maneira muito específica o que se torna interseccionalidade. Acompanha na tela. Visando a inseparabilidade estrutural do racismo, o capitalismo e o cis-heteropatriarcado, a matriz colonial, produtores de avenidas identitárias e que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais. O que essa citação de Crenshaw nos coloca aqui diretamente, né? Que dentro das teorias de gênero era preciso, inclusive, separar ou superar, vamos assim dizer, as teorias que ainda carregavam as ideias colonizadoras de dominação que o mundo ocidental construiu. Até que ponto mulheres negras não teriam sido silenciadas dentro de suas identidades, ou até mesmo diante de suas relações de autonomia? Até que ponto uma mulher negra e uma mulher branca, uma mulher negra pobre e uma mulher branca pobre, estão nas mesmas condições, né, de desigualdade social? É justamente pensando essas especificidades de classe, de raça e de gênero que as teorias de interseccionalidade elas são importantes. Para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre essa questão, eu faço um diálogo aqui um pouquinho sobre a história do feminismo de modo amplo,
para nós deixarmos um pouco mais detalhada essa teoria. Vamos lá. Fazendo essa visita rápida à história do feminismo, para a gente chegar até onde as teorias da interseccionalidade surgiram dentro da sociedade contemporânea, comecemos por uma famosa teoria no feminismo que separa o feminismo em grandes ondas, né? Que estaria a primeira onda ligada principalmente ao movimento sufragista, movimento de participação direta das mulheres no campo político, através do voto, né, do sufrágio. Uma segunda geração, aliás, essa primeira geração estaria no finalzinho do século XIX, início do século XX. A segunda geração seria a geração do feminismo liberal, dos valores morais, que estaria ligado muito mais a um feminismo que buscasse a noção da identidade do corpo, as autonomias femininas em relação às questões do trabalho, além das questões de moralidade, como o movimento dos anos 40, 50 e 60. Inclusive, Simone de Beauvoir seria uma das principais representantes dessa segunda geração. O que destaca, e a gente pode aproximar a teoria da interseccionalidade, seria pelo menos a terceira grande geração ou onda do feminismo associada ao feminismo negro, nos anos 1970, 1980. Foi justamente ali, nessa conjuntura, que o movimento negro, e principalmente o movimento feminista negro, vamos ser aqui honestos nisso, né? O movimento feminista negro buscou relatar a importância de discutir as categorias mulher, não do ponto de vista genérico, da categoria mulher, mas também das categorias específicas. É no meio dessa conjuntura da terceira geração, desse feminismo negro, principalmente a tradição norte-americana, que apareceu junto a essas militantes e também pesquisadoras, né, da questão feminina, Lélia Gonzalez, uma brasileira, né, uma mineira brasileira, importantíssima na história do feminismo, filósofa, uma reconhecida, né, historiadora do feminismo, no qual vem tratar sobre as questões específicas das mulheres negras num país como o Brasil. Ou seja, dentro das estruturas de dominação, é preciso considerar que as mulheres negras estão numa condição de desvantagem e maior vulnerabilidade em relação às mulheres brancas. E é justamente dentro disso que nós podemos dizer, as mulheres brancas também podem oprimir uma mulher negra. E é justamente nesta questão que Lélia Gonzalez tem seu destaque na busca do feminismo e esse feminismo de tradição negro. O que é interessante é que, óbvio, né, o termo interseção ele tem uma origem com o Crenshaw, mas a partir dos anos 80 e início dos anos 90 esse conceito se pulveriza. E aqui no Brasil ele é tratado por inúmeros intelectuais que vão tentar explicar o assunto e tentar entender as especificidades e as vulnerabilidades que dentro da sociedade patriarcal as mulheres carregam. Bom pessoal, essa foi a nossa aula sobre o que é interseccionalidade. Se você gostou, deixa um like para mim e ao mesmo tempo um comentário generoso aqui embaixo, ok? Lembre de acompanhar o Brasil Escola em outras plataformas, como no nosso site e também nas plataformas de podcast, como o Deezer, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Vai lá e acompanhe nossos grandes episódios. Muito obrigado e até a próxima vídeo.